Hello, students! I am teacher Nemer Geonon e hoje eu estou aqui para a aula do 6º ano. Estou muito feliz porque eu adoro as turmas de 6º ano. Eu sei que é o primeiro ano de muitos aí com contato com a língua, então vamos aprender bastante e divertir de montão, ok? Vamos lá, let's go! Time to study. Nesse primeiro slide aqui, time to study é hora de estudar. Então, relaxa, senta na poltrona e vamos praticar inglês. Aqui eu coloquei Hello, 6th grade. O que significa a palavrinha grade? Série escolar. Então, se eu tivesse na primeira série, first grade. Segunda série, second grade. Vocês que estão no 6º ano aí, 6th grade, ok? Let's go! Let's prevent. Vamos prevenir. Costumo, na aula de inglês, colocar um slide sobre a prevenção da pandemia para que vocês fiquem atentos aos cuidados e também possam praticar o vocabulário em inglês. Então, vamos lá. Primeiro aí, ó, stay at home, fique em casa. Keep your distance, permaneça distante. Wear a face mask, use a máscara facial. Clean your object, limpe seus objetos, principalmente o smartphone, que fica na nossa mão o tempo todo. Então, chegou em casa, higienize ele para não ser contaminado e depois volte a usar. Wash your hands, lave suas mãos, ok? Então, dicas de prevenção aí para você, meu querido aluno. Hoje o tema da nossa aula é muito legal, Learning from Games, aprendendo com jogos, ok? Jogos é uma ferramenta muito bacana para a gente aprender inglês, né? Porque a gente participa ativamente desses jogos e vamos construindo as fases junto com eles. Então, muita explicação em inglês, muitos termos, e isso vai ajudar bastante vocês nesse desenvolvimento com a língua, ok? Script. Script é o seguinte, é um roteiro que eu faço aqui para acompanhamento dessas aulas, tá? E para vocês verem o que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, ok, 6º ano? Então, vamos lá. Uso dos jogos para aprendizado da língua inglesa, algumas noções gramaticais, e é a respeito do verbo to be, que vocês já viram em outras aulas aqui no Se Liga, apresentação do vocabulário relativo a essa aula. Games help us. Jogos multiplayers unem pessoas dos mais extremos pontos do planeta. Essa rica relação cultural precisava de uma forma de se comunicar e o inglês torna-se a mais democrática. A maioria dos jogos são internacionais e produzidos em inglês, sem tradução para o nosso idioma e com muitas gírias. Muitos jogadores contam que aprenderam o idioma apenas por jogarem online. O videogame, por exemplo, faz o processo de atividade ativa. Assim, o jogador vai interagir, focar no jogo e tentar entender o que está falando para que possa passar de fase. Então, como os jogos online, a gente interage com jogadores de quase todo o mundo. Então, isso ajuda bastante com o inglês, porque vocês vão interagindo, conversando, tentando receber dicas para conquistar algum objetivo diante desse jogo, além do videogame, que faz a participação ativa. Os personagens vão abrindo balãozinho em inglês, a gente precisa saber o que eles estão falando para conquistar esse objetivo, né? Porque o jogo, a graça dele é a gente chegar no final, né? O game over, o zerar esse jogo, ok, student? Aqui eu coloquei uma frase que é muito usada pelos gamers, que é a frase Matter of Survival, é a questão de sobrevivência. Então, essa frase resume todo o objetivo do jogador, né? Que é tentar sobreviver diante dos jogos. Já dei uma aula de jogos aqui para o 8º ano e a dica que eu dou é o seguinte, usem essa ferramenta a favor da língua inglesa, porém não substitua a vida, tá? Tenha sempre um tempinho para os jogos, um tempinho para a relação social com os amigos, um tempinho para ajudar em casa a mamãe, o papai. E quando for jogar, fiquem atentos à língua inglesa para você jogar e praticar ao mesmo tempo. Frases comuns nos games de hoje. Alguns alunos me mandam frases e falam, professor, traduz para mim, porque eu estou jogando aqui e eu queria entender o que está falando. Então, peguei algumas frases que eles já me mandaram e coloquei aqui para vocês que talvez possam ajudar e para vocês também praticarem o vocabulário do game em língua inglesa.
Enjoy yourself, Paul. Está se divertindo, colega? Olha que interessante essa frase. O jogo ele tem muita gíria. É uma imersão muito boa para você ter essa vivência. Então, você está divertindo, colega? Não poderia ser friend ao invés de Paul? Ou classmates, que é colega de classe, mas aí como tem o uso de gírias, o Paul é uma gíria para designar a palavrinha amigo, colega, companheiro, ok? Próxima frase. This is $3 bill. Isso é algo falso. Ué, mas $3 bill, nota de $3, mas ela não existe. Então também é uma gíria que está muito presente em muitos jogos para falar que alguma coisa ali é falsa, ok? I take care of myself. Eu cuido de mim. Take care é cuidar. E essa palavra está muito em evidência agora com a pandemia, porque nos informativos a respeito do coronavírus, existe muito o take care no início para falar para a pessoa tomar cuidado. Então, I take care, eu cuido of myself, de mim mesmo. You are on piece of work. Grifei aqui a palavrinha, a expressão one piece of work, que se a gente traduzir ao pé da letra, não vai dar muito sentido, que é um pedaço de trabalho. Você é um pedaço de trabalho? Mas o que quer dizer? Você é surpreendente, também é muito presente nos jogos. É esse termo, essa expressão. Você é surpreendente. Ah, mas e o pedaço de trabalho? É como se você fosse uma figura, uma peça importante para esse trabalho ser realizado. Então, a gente traduz como você é surpreendente. Kid, garoto, ok? Walk out of here. Sair daqui. E também, às vezes, um esqueminha de saída, né? Um comando que a gente faz para sair do jogo, a gente usa muito essa expressão. Walk out of here. Significa sair daqui. Ok, student? Aperte o Start para começar. Então, coloquei aqui o Start principalmente porque ele está presente em quase todos os jogos. Esse vocabulário que eu coloquei aqui é um vocabulário que a gente vai deparar em manual, nos controles dos jogos, né? Então, vamos lá. Open, abrir. Start, começar. Enter, entrar. Exit, sair. Go ahead, ir em frente. Jump, pular. Select, selecionar. Options, opções. Return, retornar. Right, direita. Left, esquerda. E go back, voltar. Então, esse vocabulário está muito presente em videogames, desde os mais antigos até os mais novos. Às vezes mudaram, por exemplo, antigamente, em muitos jogos tinha o Start. Hoje eles colocam o open, mas assim, todo esse vocabulário vocês vão se deparar aí nos jogos e isso vai ajudar vocês a trabalhar a nossa língua inglesa, ok? O OneUp. Alguns de vocês já devem ter visto, no pet de vocês tem o Super Mario, então eu ressaltei ele porque tem textos falando sobre como iniciou esse jogo, esse game. E uma dica que eu dou para você, sexto ano, na tradução desses textos do nosso pet, é usar um dictionary, que é um dicionário, ou às vezes um tradutor. Nós temos uma gama de dicionários online gratuitos, tradutores também. E o tradutor, ele ajuda muito no entendimento do contexto, até a gente ir construindo um vocabulário maior e conseguir, sem o tradutor, saber decifrar tudo aquilo que está falando ali, né? Às vezes o tradutor não é muito bom. Por exemplo, você coloca em português para ele escrever em inglês para você. Às vezes tem uma concordância que não está tão certa, ou um termo que gramaticalmente é correto, mas não é tão usado no dia a dia. Então, na hora da escrita, a gente tem que ficar atento. Mas para tradução, é uma excelente ferramenta. E como eu vi lá no PET, que no PET 4 está com muito texto, até relativo aos jogos em inglês, para vocês traduzirem, é uma dica muito valiosa, ok? Então, o OneUp aí aparece no game do Super Mario e nós vamos saber o que significa. O que é? Desde o começo da franquia Super Mario, o termo OneUp é sinônimo de mais uma vida.
ou chance. Mas a origem do one-up vem de um período na história dos jogos em que os games na televisão e a era digital ainda estavam longe. De acordo com o campeão de pinball Bowen Kerins, o termo acompanhado de two-up começou a aparecer nas máquinas durante a década de 60 e era usado para indicar qual jogador tinha a vez. Então, nos jogos, o one-up é uma vida a mais, uma chance a mais. Então, quando você está no meio da fase e você consegue um one-up, você fica todo feliz. Ah, não, se eu morrer ainda tem mais uma chance. Só que antigamente, quando nem existiam os videogames, o pinball, que era um jogo que você tentava apertar, a bolinha caía num número, então isso eles usavam um one-up, two-up como se fosse um dado. Ah, primeira vez, segunda vez. E esse termo foi usado agora nos games, nos electronic games, ok? Quase todos os games têm um nome em inglês, então só da gente pegar um game, a gente já está trabalhando a nossa língua inglesa. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Super Mario World, Mortal Kombat, Paper Mario, The Origami King, Just Dance, Need for Speed, Red Kart Soccer, Fortnite, Dragon City e Minecraft. Super Mario World, o mundo de Super Mario. Mortal Kombat, um combate mortal, né? Paper Mario, The Origami King, é um jogo que ensina a fazer origamis de papel, né? Just Dance, só dance. Need for Speed é um jogo de corrida, preciso de velocidade. Red Kart Soccer, cartão vermelho, que é muito usado em futebol, joguinhos de futebol. Fortnite, eu coloquei entre parênteses aqui a palavrinha night, como que é a escrita dela correta. No Fortnite, eles fizeram uma abreviação do número 14, que é 14, e a palavrinha night, eles escrevem de uma forma informal. Para quê? Para chamar a atenção. Essa palavrinha é muito vista em propagandas, em alguma coisa que quer chamar a atenção. Então, Fortnite, 14 dias. Que dão 2 semanas e que muita gente também traduz como quinzena, ok? Dragon City, que é a cidade dos dragões, e o famoso Minecraft, que vocês adoram, e que a gente procura tradução para ele e tem diversas traduções para esse nome. Como ele também está aí no pet de vocês, eu coloquei um pouquinho sobre ele aqui, ó. Minecraft, os jogadores passam a maior parte do seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual. Daí o nome do jogo, mine. Pode ser o verbo minerar ou extrair minério. Craft pode ser um tipo de veículo ou uma atividade que requer um certo nível de habilidade especial. Com isso, outras traduções possíveis. Olha, veículo de mineração, veículo de extração de minério, só mineração ou a arte de minerar. Então, tudo isso aí dá uma margem de tradução para o querido jogo de vocês aí, Minecraft. Peguei uma frase usando o nome Minecraft. The Minecraft is a good game. Falando que ele é um bom jogo. O verbo to be está presente nessa sentença. Vamos relembrar o seu uso em sentenças afirmativas. Affirmative form. Então tá lá. The Minecraft is a good game. It is a good game. O is é o verbo to be. Nós vamos ver um pouquinho do verbo to be. O it é um pronome. O que é um pronome? O que substitui o nome. Então, o it é ele, substituindo o nome aí, Minecraft, ok? Então, dá uma pincelada, porque é muito importante esse tempo verbal, principalmente no 6º ano, para que depois vocês não tenham dificuldade e possam aprender outros tempos verbais, ok? Verbo to be, que o verbo significa ser e estar. To be, o verbo está no infinitivo, ele não foi conjugado ainda. Então, quando ele vai ser conjugado, eles se desmembram em 3 formas. Am, is, are. Am, que significa sou e estou. Is, é e está. E are, são e estão, ou somos e estamos, ok? Vamos ver isso na prática. Pronouns. Pronouns, aqui, I'm sorry, a última letrinha aqui era N. Depois, na próxima aula, eu trago a palavrinha para vocês, tá? Às vezes, na hora de digitar, o teacher aqui vacilou. Então, pronouns, que significa pronome. Pronome pessoal, que substitui o nome. Então, eu tenho aqui I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele e ela para coisas, seres inanimados, objetos, animais, o que não é ser humano. We, nós, you, vocês, they,
eles e elas, ok? Então, esses aí são os pronomes. Às vezes a gente confunde pronome com verbo, porque esses pronomes vão acompanhar o verbo to be. Mas não, pronome substitui o nome, verbo indica estado ou ação. Ok, student? Pronouns, verbs and abbreviation. Então, I am, eu sou. Abreviação é I'm. You are, você é. Abreviação é you are. E eu coloquei aqui singular, porque eu uso o are para o you no singular ou no plural. Depois nós vamos ver como que a gente vai saber selecionar essa diferença aí. He is, his. She is, she's. It is, its. We are. Aí o we are, a abreviação não coloquei aqui, mas é o we, o apóstrofo que é a vírgulazinha lá no céu, RE, we are. You are, e they are, também não está aqui, mas é o they com a vírgulazinha no céu que a gente chama de apóstrofo e o RE, they are, ok? Então note aqui, ó, you are no singular, você é, e you are no plural, vocês são ou estão. You are great gamer, você é um ótimo jogador, ok? Então aqui a gente viu que esse are está no singular porque gamer não está no plural. Gamer é jogador. Em inglês, esse termo também agora está sendo mais atual. Antes se chamava os profissionais de jogos de gamer, mas hoje qualquer jogador que gosta de jogar online ou nos videogames a gente chama de gamer. Então, como essa palavra está no singular, eu sei que you are é você é. Mas se essa palavra estiver no plural, igual eu destaquei o S lá, ó, you are a great gamers, aí eu sei que é vocês são ótimos jogadores. Então tem que ficar atento porque o you are, eu só vou saber se ele está no plural ou no singular, dependendo do contexto. Se ele for acompanhado de uma palavra com S no plural, você vai saber que ele é plural. Se não, singular, ok? Observe as palavras e responda quais delas são apenas verbs e não nouns. Verbs é verbo que indica estado e ação, e nome é substantivo. Vamos fazer essa atividade rapidinho. Is, are, game. Am, have, is. Mario, Minecraft e am. A resposta, am, have e is. Aqui é tudo verbo. Am, sou, estou. Have é o verbo ter. E is é ou está, ok? E quais verbos correspondem cada pronome aí, ó? Qual que é o verbo que vai ser sempre com o I, com o she, com o you? Então, vamos lá. Para I, é sempre o number one. Am, I am. Para she, number two, she is. E you, sempre are. E you are, number three. Ok, students? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Quero mostrar aqui para vocês, thank for watching, vou fazer na tradução para vocês pegarem vocabulário. Obrigado por assistir. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como eu falei no início, eu adoro o sexto ano. Sei que vocês têm uma empolgação muito grande com as aulas de inglês, devido ser o primeiro ano de vocês, com contato com a língua. Mesmo aqueles que já tiveram um contato no ensino fundamental, dá uma empolgação maior, uma experiência para você, aluno, e para mim, enquanto professor, ok? Então, prestem bastante atenção, usem os games a favor do aprendizado da língua, tá? E não deixe que ele tome todo o tempo de vocês. Mas quando usar, pensem no inglês, pratiquem e vai ser muito bom, ok? Porque o termo acabou em inglês, é game over, ok? Então, nossa aula está quase terminando. É um game over para vocês. See you next class, ok, students? Kisses and bye-bye.